Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade, tá, à nossa disciplina de obstetrícia. Hoje nós vamos ver o processo de nidação e desenvolvimento placentário, tá? Olha só, na maioria das mulheres, a ovulação acontece de forma espontânea, tá? E ela também é cíclica, ou seja, ela ocorre em ciclos. E eles têm intervalos ali entre 25 a 35 dias, tá? Então isso aí vai durar quase 40 anos, que ocorre desde a primeira menarca, né, da menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, que é quando esses ciclos eles vão cessar, tá? Eles vão acabar. E aí ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Caso a fecundação ocorra, tá? Então vários eventos vão começar a acontecer entre a nidação do blastocisto, ou seja, a implantação do blastocisto no endométrio, lá no útero, e o parto, tá? A placenta, pessoal, ela vai atuar como uma mediadora, tá? De um sistema singular de comunicação feto-materna, criando um ambiente hormonal que inicialmente vai ajudar a manter a gravidez e finalmente vai iniciar os eventos que levarão ao parto, tá? Então a placenta ela vai ficar ali fazendo uma mediação entre a mãe e o feto. Então, ele vai ficar ali fazendo a comunicação entre eles dois. E a gente precisa entender, pessoal, o ciclo ovariano, tá? Então, o ciclo ovariano, ele consiste em 3 fases. Primeiro de todas é a fase folicular, a gente vai ter a fase de ovulação e a fase lútea. A fase folicular, ela vai começar no primeiro dia do ciclo menstrual. Então, a mulher menstruou, começa a fase folicular, tá? E ela vai se manter ali em torno de 10 a 14 dias após, tá? O hipotálamo que vai iniciar esse estímulo, tá? Então, ele vai lá, estimula a hipófise, tá? E a hipófise começa a liberar o hormônio folículo estimulante, tá? Esse hormônio estimulante, ele vai estimular o desenvolvimento dos folículos, tá? E cada folículo, ele vai abrigar um oócito ou um óvulo imaturo, tá? Então, vai ter lá os folículos, e esses folículos vão abrigar os oócitos, tá? Que são os óvulozinhos que não foram maturados ainda, certo? E esse hormônio estimulante também, tá? O folículo estimulante, ele é responsável pelo amadurecimento dos folículos ovarianos. Então, o nome dele já diz tudo, ele vai estimular, tá? Esses folículos que abrigam esses oócitos ou óvulos, tá? E ele vai estimular ele para quê? Para que ele amadureça. Para que nesse amadurecimento, quando ele estiver maduro, ocorra a fecundação, tá? Essas células foliculares em amadurecimento, elas vão secretar estrogênio, tá? Então, os folículos estão lá amadurecendo e aí eles começam a secretar estrogênio. E esse vai induzir o quê? A proliferação do endométrio e miométrio também, tá? Tornando o revestimento uterino cada vez mais espesso para a implantação do ovo, né? Caso ocorra a gravidez. Então, vamos lá, na fase folicular vai ter o folículo estimulante, tá? Que vai estimular os folículos que estão lá abrigando os oócitos, tá? Para que eles amadureçam, né? Que quando eles amadurecerem, eles possam ser o quê? Fecundados. E o outro hormônio, tá? O estrogênio, ele vai induzir a proliferação do endométrio, tá? E miométrio, para que ele fique mais espesso para acontecer a implantação do óvulo, caso ocorra a gravidez. A segunda fase, pessoal, é a fase de ovulação, tá? Então, acontece quando o folículo maduro, ele se rompe, tá? Então, ele estava lá, o folículo estimulante estava lá estimulando, 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 ele ficou maduro, tá? E ele rompeu, tá? Então, começa aí a fase de ovulação, tá? Então, em resposta da elevação do hormônio luteinizante, tá? Ele libera esse óvulo maduro. Ela ocorre, em geral, no 14º dia de um ciclo, com 28 dias, tá? Então, ele ocorre bem ali no meio do seu ciclo. Seu ciclo é de 30 dias, ocorre no 15º dia, tá? Nessa fase, os níveis de estrogênio caem, tá? E as extremidades da tuba uterina, elas tornam-se mais ativas, tá? Próximo ao momento da ovulação, criando algumas correntes que vão ajudar a transportar o óvulo para o útero.
Durante a ovulação, a sepse ela vai produzir um muco bem fino, claro e elástico escorregadio, que tem a finalidade de auxiliar a migração do espermatozoide pela sepse até o folículo, o óvulo a ser fecundado, tá? Então, teve a fase de estimulação, o óvulo foi estimulado, amadureceu, tá? Amadureceu, começa a fase de ovulação, ele vai ser liberado, tá ali bem no meio do ciclo, e ele vai ser levado pelas tubas uterinas, tá? Ele vai caminhar em direção ao útero, tudo bem? E durante esse período, a sepse ela vai produzir um muco, tá? Um muco fino, claro. Ele se assemelha bem à clara do ovo. Tá? Ele fica bem escorregadio. Para quê? Para que tanto o óvulo chegue vai escorregando até o útero, quanto os espermatozoides consigam migrar até esse óvulo, tá? E aí ocorre a fase lútea, tá? Ela tem início na ovulação, estendendo-se até a fase menstrual do próximo ciclo. Após o folículo se romper e liberar o óvulo, ele vai se fechar, ou seja, ele vai sofrer degeneração, tá? E vai formar o corpo lúteo. O corpo lúteo ele vai secretar quantidades crescentes de progesterona que induz o aumento do volume e o aumento da secreção do endométrio. Com a produção dessa progesterona, tá? O endométrio ele cresce e posteriormente ele será eliminado. Não ocorrendo a fertilização, o corpo lúteo se degenera e os níveis de hormônio caem, ocasionando a involução do endométrio. Tá? Então, teve a fase de estimulação, ovulou, não ocorrendo essa fecundação, o que é que vai acontecer? Vai aumentar os níveis de progesterona, tá? E aí o endométrio ele vai crescer e vai eliminar aquele corpo lúteo, aquele corpo que não foi fecundado, certo? Então aqui está um vídeo explicando todo esse ciclo ovariano para vocês. A ovulação é parte do ciclo menstrual em que o ovário libera um óvulo maduro ou óvulos. Dentro do ovário há centenas de milhares de folículos. Cada folículo é uma bola oca de células imaturas com um óvulo imaturo no centro. O ciclo menstrual normal de 28 dias começa no primeiro dia de sangramento menstrual. Durante os primeiros 7 dias do ciclo, alguns folículos começam a crescer ao mesmo tempo. Estes folículos amadurecidos secretam o hormônio estrogênio na corrente sanguínea para preparar a parede do útero para a gravidez. Por volta do dia 7, todos os folículos param de crescer e começam a se degenerar, com exceção de um. Este folículo dominante continua a crescer e a nutrir o óvulo em desenvolvimento dentro dele. Por volta do dia 12, o folículo secreta uma grande quantidade de estrogênio no sangue. Quando o estrógeno atinge o hipotálamo e a glândula pituitária do cérebro, a parte anterior ou frontal da glândula pituitária libera uma grande quantidade de hormônio luteinizante na corrente sanguínea. Por volta de 14 dias, o hormônio luteinizante faz com que o folículo passe por um surto de crescimento repentino. Pouco antes da ovulação, o óvulo se desprende do interior do folículo. O folículo saliente libera substâncias químicas, fazendo com que as duas trompas de Falópio se aproximem e rodeiem o folículo. O folículo incha até que ele se abre, liberando o óvulo e o líquido do folículo na cavidade abdominal. Por conseguinte, as fímbrias, pequenas projeções no final da trompa de Falópio, passam rapidamente através do local da ovulação e recolhem os óvulos. Cílios microscópicos na superfície das fímbrias levam o óvulo até a entrada da trompa de Falópio. Dentro das paredes da trompa de Falópio, as contrações musculares empurram o óvulo em direção ao útero. Após a ovulação, o óvulo vive entre 12 e 24 horas. Portanto, para que uma mulher engravide, o óvulo deve ser fecundado por um espermatozoide durante esse período. Se não for fecundado, o óvulo se dissolve e é removido juntamente com as paredes do útero durante a menstruação.
Então, deu para dar uma clareada mais aí de como acontece essa fase, esse ciclo ovariano. Olha só, tá aqui, tá? Que é a fecundação, tá? E clivagem do zigoto. Então, no dia 0, tá aqui, tá? Ocorrendo a fecundação, tá? Vai ter o quê? A clivagem, ou seja, a proliferação dessas células, até se formar o quê? O blastocisto, tá? Então, ele passa aqui, 24 horas, a gente tem aqui o quê? 2 células, 4 células com 2 dias, 3 dias ele já tem bem aqui, 8 células, tá? E aqui, no 4º dia, ele já forma uma mórula, ele tem a aparência de uma amora, tá? E aí, pessoal, no 5º dia, ou seja, 120 horas após a fecundação, ocorrendo a fecundação, ele forma o blastocisto, tá? E esse blastocisto é o que vai ser implantado no útero, tá? Então, a fecundação ela vai ocorrer aonde? Como eu falei para vocês, ela ocorre aqui na ampola, tá? E esse percurso aqui não é 5 segundos não, tá? São 5 dias que ele vai se clivando, ou seja, vai se multiplicando até a implantação dele no útero, tá? Olha só, aqui tá mais explicado para vocês. A ovulação ocorreu, tá? Aqui a gente tem um ovo não fertilizado. A fertilização ocorreu aqui na ampola, tá? Ocorreu a fertilização, vai começar o quê? A clivagem desse zigoto, ou seja, ele vai começar a se multiplicar, ó. 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, que a gente chama de mórula, ou seja, ele começa a dobrar, tá? Então, olha só, um dia ele tem 2, no outro dia ele passa a ter 4, no outro dia ele passa a ter 8, até chegar no estágio de 16. Tá? Chegando nesse estágio de 16 células, a gente chama de estágio de mórula, tá? Formando o blastocisto, e esse blastocisto vai se implantar no útero, tá? E aí ocorre a nidação, pessoal. Durante a sua passagem intrauterina, o feto, ele depende da placenta, tá? Para suprir as suas funções pulmonares, hepáticas e renais. O sangue materno, ele vai jorrar para o espaço placentário, tá? E vai permitir trocas gasosas, nutrientes e também está trocando outras substâncias com o feto. Olha só, aqui tem mais um exemplo para vocês. Olha só, todo aquele processo que a gente já viu da liberação do óvulo. As fímbrias, tá? Elas vão fazer a sucção, tá? Desse óvulo. Ó, liberou, ela vai lá e vai sugar, tá? Os cílios, os microcílios vão fazer com que esse óvulo caminhe por toda a tuba uterina. Olha só, aí é o encontro dos espermatozoides, tá? E eles vão se ligar, tá? Ao óvulo, tá? E quando eles passam pela membrana que está ali envolvendo o óvulo, tá? Eles vão jogar ali seu material genético e vai haver a fusão, tá? Do óvulo com o
espermatozoide. Aí, ó, já ocorreu a fecundação e ele vai fazendo o quê? A clivagem, a multiplicação de células, tá? Então, ele vai se clivando e migrando para o útero, tá? A nidação é o momento onde ele fixa-se ao útero, tá? No 6º dia, o blastocisto, ele vai chegar lá no útero, na zona pelúcida, e vai se ligar ao útero. Aí ele vai formando a gástrula. Aí, o embrião, tá? Vai durar, esse período embrionário, ele dura cerca de 8 semanas, tá? Passou as 8 semanas, aí já passa a ser desenvolvimento fetal. Então, até 8 semanas é considerado como embrião. Olha só. Passou, ele nidou, ou seja, ele se implantou no útero, tá? Ele vai começar a formar o quê? A placenta, tá? A placenta, ela é formada por uma parte materna e outra parte fetal. Olha só, aqui está a placenta, certo? Aqui se encontra a parede uterina. A placenta, ela é formada por projeções, tá? Que a gente chama de vilos, tá? Essas vilosidades aqui, ó. Os vasos sanguíneos vindos do embrião, via cordão umbilical, vão se projetar nessas vilosidades, tá? Então, aqui, ó, dentro desses vilos, vão ter o quê? Os vasos sanguíneos, tá? Que vêm do embrião. E nesses vilos vai ter uma membrana, certo? Uma membrana bem fina, que vai separar o sangue materno do sangue fetal. Ou seja, os sangues, eles não vão se misturar, mas eles vão trocar nutrientes, vão fazer troca gasosas, tá? Mas eles não se misturam. Então, pessoal, aqui uma estrutura geral da placenta para vocês. A placenta, a termo, ela se apresenta como uma formação carnular, redonda ou oval, com largura máxima de 15 a 20 centímetros. Tá? Normalmente ela se apresenta como uma forma única. O peso geralmente é de 500 a 600 gramas, representando 1/6 do peso do feto, tá? E o sistema circulatório fetal, ele é composto de 2 artérias umbilicais, tá? Que essas artérias vão transportar sangue do feto à mãe, e uma veia umbilical, que vai trazer o sangue oxigenado e nutrientes da mãe para o feto, tá? Então, as artérias, elas vão transportar sangue do feto para a mãe, e as veias, tá? Elas vão trazer sangue oxigenado da mãe para o feto. Olha só, aqui está a veia e as artérias, tá? Dá para vocês terem uma ideia, tá? Aí, pessoal, vai ter o desenvolvimento do âmnio, tá? Que é uma membrana que vai se desenvolver em torno do embrião, que vai formar o saco ou cavidade amniótica, em que vai estar contido o líquido amniótico, tá? Esse líquido, ele vai proteger o embrião contra choques e aderências também, tá? E vai ter também o córeo, tá? Que ele é denominado como uma serosa e é o mais externo dos anexos embrionários. Ele envolve não só o embrião, mas todos os outros anexos embrionários, tá? O âmnio, o saco vitelínico, tá? E ele também confere proteção mecânica, além de proteção térmica, tá? E contra entrada de micro-organismos patogênicos. Olha só, tá aqui. O feto, tá? O âmnio, que é essa membrana, e o córeo, que é essa membrana mais externa, tá? Então, o córeo, ele vai estar protegendo esses anexos aqui, tá? Ele vai estar servindo como uma proteção, tá?
E é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre como acontece essa nidação, esse ciclo ovariano, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai ver como acontece o desenvolvimento embrionário, tá? Todas as fases embrionárias e as fetais também, o que acontece em cada mês de gestação, tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Até a próxima!